Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. É uma parábola que só Lucas escreve. A parábola da figueira estéril. Figueira estéril. Só Lucas escreve essa parábola. Obrigado, músicos. Obrigado, queridos. Obrigado pela vida de vocês. Nós vamos acender a luz para o pessoal que quiser ler a Bíblia, anotar, ou vamos deixar assim? Você decide. Liga a luz. Liga a luz. Bidu, acende a luz. Acende a luz. Apaga a vela. Não, aqui estava escrito figueira ali, eu lembrei, não sei, foi. Essa parábola é a parábola da figueira estéril, que ela é a parábola que é concorrente da parábola Havaí fértil. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe Figueira, amém. Deus abençoe Figueira. Que o Figueira suba para a Série A junto com o Havaí. E que muitos atletas de Cristo do Havaí do Figueirense dêem testemunho, amém. Glória a Deus. Vamos lá, galera, vamos lá. Só falta, já estão apagando. Acende o resto. Acende o resto, Bidu. Lá em cima para a galeria embaixo, obrigado. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem. Queridos, esse certo homem aqui é Deus. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Uma figueira plantada na vinha. Era uma árvore totalmente fora do padrão. Era uma vinha com várias videiras, mas de repente uma figueira estava plantada na vinha. Estava ali há tempo. E vindo procurar fruto nela, o certo homem, Deus, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, o viticultor é Jesus. Jesus falou, eu sou a videira, vós os ramos. Viticultor, que cuida da vide, Jesus. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Jesus começou com 30 anos, sendo batizado no Rio Jordão, e morreu com 33 anos, crucificado, 3 anos de ministério. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, o pai falando ao filho, pelo que o pai disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira. A figueira simboliza Israel. Figueira simboliza Israel. E não acho, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Nossa. Ele, o viticultor, Jesus, porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Versículo 9, obrigado. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ele, porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, 3º ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Jesus estava pedindo mais um ano para a videira, para a figueira. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eu quero convidar você a fechar os olhos, por favor, nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela comunhão, pela adoração, pelos teus filhos e filhas que estão aqui. Muito obrigado, Jesus, que Tu és a nossa maior alegria. Tu és o nosso maior prazer. Tu és, Senhor, a nossa maior riqueza. E nós te agradecemos por estarmos juntos na Tua casa nesse momento, Pai. Ó Deus, muito obrigado pelas pessoas que estiveram aqui no culto da manhã. Muito obrigado por todos que estão aqui agora. Obrigado pelos professores e professoras que estão ali abençoando, ministrando as crianças, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que vieram para a manutenção da Tua casa e são sementes maravilhosas, Pai, para abençoar a Tua casa e abençoar as vidas, Senhor, dos Teus filhos, para eles terem colheitas maravilhosas, em nome de Jesus. Me unge para pregar essa palavra, unge todo esse povo para ouvi-la, entender, aguardá-la e praticá-la. Tudo que queira tentar atrapalhar, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Orando no nome de Jesus, nós não cansamos de Te aplaudir, Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem sentar e me darem alguns minutinhos da preciosa atenção de vocês. Essa parábola só se encontra em Marcos, repito, Marcos capítulo de número, Lucas capítulo de número 13, Lucas é o único que escreve essa parábola, e essa parábola, ela muitas vezes passou batido, a gente não parava para tomar
informação, mas a palavra de Deus é um tesouro inesgotável, imensurável. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem, o pai, repetindo, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nela e não acho. Corta, porque ela está ocupando a terra inutilmente. O viticultor: Senhor, eu te peço mais um ano, eu vou colocar estrume nela. Se não der fruto, pode cortar, mas vamos tentar mais um ano. Por que o pai atendeu a isso? Porque a palavra de Deus, a Bíblia interpreta a Bíblia, amém? Primeiro porque o pai atende ao filho, mas o filho tem que ter base ao fazer um pedido para o pai. A nossa oração tem que ter alicerce na palavra. Não podemos pedir coisas absurdas, precisamos pedir coisas com sabedoria, amém? Então o filho pede para o pai mais um ano, e o pai concede porque Levítico capítulo 19, versículo 23, 24, 25 diz o seguinte: quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. 3 anos é um período bíblico que o fruto de uma árvore com fruto comestível não é pego. 3 anos ele fica ali, sem ser tocado. Porém, olha só, 3 anos será vedado o fruto, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Jesus pediu o 4º ano para o pai, porque os 3 anos era normal o fruto ser vedado. Quando eles entraram na terra, plantaram toda sorte de árvore de fruto que se come, 3 anos e será vedado o fruto. Mas no 4º ano, o fruto será consagrado ao Senhor. Jesus conhece a palavra, ele é o criador da palavra, ele é Deus, ele inspirou a palavra. Então ele está dando um exemplo para nós, que a nossa oração, com base na palavra, o Pai sempre atende. Então agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Essa figueira, o que ela simboliza? A Bíblia interpreta a Bíblia, presta atenção nisso, não esqueçam nunca. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se vocês escutarem qualquer pregador, mesmo eu ou qualquer que ocupe esse púlpito, que venha com um exemplo que não esteja na Bíblia, amém? Peraí. Bíblia interpreta a Bíblia, não vem com invenção, não vem com coisa da tua cabeça. Nós queremos ter a mente de Cristo, amém? A mente de Cristo, a palavra de Deus interpreta a palavra de Deus. Então não queremos nenhuma invenção, não queremos nenhuma fábula. O que significa essa figueira dentro da vinha? Gênesis 3:7, lei da primeira menção. Abriram-se então os olhos de Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Imagine, Adão e Eva comeram da árvore do entendimento do bem e do mal, e quando eles comeram, havia uma coisa que Deus não tinha dado ainda para Adão e Eva: os olhos espirituais abertos. Por quê? Porque tinha a árvore do entendimento do bem e do mal, onde eles abririam os olhos para se verem, justiça própria, para olharem para dentro de si, ou eles comendo da árvore da vida, eles olhariam para Jesus, amém? Eles podiam escolher ou olhar para eles mesmos, ou olharem para Jesus. O diabo sempre vai te incentivar, te enganar, e vai te tentar fazer você olhar para você mesmo. Quando a Bíblia fala que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, amém, queridos? Então agora Adão e Eva comem da árvore do entendimento do bem e do mal, e olharam e viram que estavam nus. Até então eles não se tocavam, estavam nus, mas não se tocavam. Quando comeram da árvore do entendimento do bem e do mal, eles coseram para si. Imagine, Adão e Eva fizeram uma mini saia. Fizeram uma mini saia, brother, de folhas de figueira. Figueira, lei da primeira menção. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando Deus apareceu para eles, falando com eles, chamando eles, abrindo um parênteses, muitas pessoas, muitos de nós,
aprendemos que quando nós pecamos, quando nós erramos, esquece de ouvir a voz de Deus, esquece de Deus. Você apagou o Espírito Santo, o pecado fará separação entre vós e vosso Deus. Agora tu estás lascado, estás sozinho, Deus te abandonou. É errado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi atrás deles, amém? Deus foi atrás deles, por quê? Porque Deus é sábio, e Deus é pai, e Deus é amor. Quando que um filho precisa do pai? Quando ele está machucado. Jeová Rafa, o Senhor que te sara. O pecado machuca a nossa alma, o pecado entristece a nossa alma, o pecado fere. Então Adão e Eva estavam feridos. Quando comeram da árvore do entendimento do bem e do mal, eles se sentiram mal, eles se sentiram feridos. O Pai imediatamente vem ao socorro deles, amém? E a Bíblia fala no mesmo capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, amém? Quando você erra, Deus imediatamente vem e fala contigo, te veste, te cobre com a sua manto de salvação, com o seu manto de justiça, e sacrifica animais, o seu filho Jesus, para que o sangue seja a remissão do teu pecado, para que o diabo não tenha vitória sobre ti. Quando Caim pecou, quando matou Abel, a Bíblia fala que quando Caim matou Abel, o Senhor falou com ele, Caim, o sangue de Abel teu irmão clama da terra a mim. Quando Caim fez aquela barbaridade, maquinado, incentivado por Satanás, por inveja, depois daquilo Caim se arrepende, e a Bíblia fala que Caim ouve a voz de Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus de amor, e quando o filho pródigo voltou, o irmão do filho pródigo não queria que ele fosse aceito com carinho, com amor, como ele foi, mas o pai falou, ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Meu irmão, quando você chega para Deus, quando você falha, o nosso Deus é um Deus de amor, e você tem a marca do sangue do seu filho na sua testa, você tem a marca do sangue, você é filho, e o Senhor não te abandona, mesmo que você falhe, o Senhor te acolhe, o Senhor te recebe, e o Senhor faz vestes para te vestir, porque Ele mata o sangue do animal te cobre, e Jesus te cobre com as suas vestes, amém? Então, primeira menção, lei da primeira menção, folhas de figueira fizeram cintas para si, ou seja, justiça própria, tentar se cobrir e não deu certo. Eles tentaram se cobrir, fizeram as vestes de folhas de figueira. O Senhor falou com eles e Adão falou, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, Adão falou, eu tive que me esconder, porque a tentativa minha e de Eva para nos cobrir não adiantou, nós continuamos nu. Então Deus fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Queridos, no famoso apólogo ou parábola de Jotão, em Juízes, capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte, Juízes capítulo 9, versículo 8, você já deve ter escutado, geralmente perto das campanhas, eleições, a gente escuta muitos falando sobre isso, é uma passagem muito usada para evangélicos que se envolvem na política, você conhece esses tipos, né? Foram certa vez, Juízes 9, 8, foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam? Presta atenção na leitura. Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores, ou reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu figueira e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores, reinar sobre as árvores? O que você notou de estranho nessas três árvores? As árvores falaram, não, isso é normal, amém? Isso é normal. Na Bíblia as árvores falam, os animais falam. Dizem, agora para você pensar na cama, dizem que quando Jesus
quando Jesus voltar, já que a serpente falava no jardim do Éden antes da queda, já que Balaão foi confrontado por uma jumenta que Deus usou para falar com ele, os animais voltarão a falar. Amém? Você já viu na internet, no YouTube, aquele cachorro que fala I love you? Você já viu? Eu li, estudei e escutei sobre isso, que os animais, quando Jesus voltar, voltarão a falar. E aquele cachorro, brother, branquinho, lindo cachorro, esqueci a raça dele, lindo. I love you! O cachorro se esforçando para falar I love you, eu amo você. É impressionante, velho. Tem outro cachorrinho que fala Batman. Tem um cachorrinho que fala Batman, velho. Tem um cachorrinho que fala Batman. Eu esqueci, eu não sei de raça de cachorro. Sou prego nisso. Eu tinha um collie tricolor, preto, branco e marronzinho, lindo. Gary, o nome dele era Gary. E depois compramos uma cadela collie, Penélope. Tivemos 10 collezinhos. Só sei, collie eu conheço bem. Piquenês todo mundo já teve, né? O problema do piquenês é que ele fica velhinho e cego, né? Coitadinho. Ai. Então, os animais, quando Jesus voltar, voltarão a falar. Agora você ficou preocupado, né? Eu vou parar de aprontar com o meu cachorro. Vou parar de aprontar com o meu cachorro, porque quando Jesus voltar, ele vai reclamar de mim. Faz muito tempo, imagina o teu cachorro falando, faz muito tempo que eu quero dizer isso. Eu não aceito mais tomar água da patente. Eu não quero mais saber. Pega a água da torneira. Eu não quero mais saber de tu dar lavagem, comida para mim. Compra comida enlatada de animal, seu pau duro. Então trata bem teu animal. Quando Jesus voltar, ele vai falar, hein? Ele vai dar um relatório da tua vida. Como você cuidou dele. É, né? O que aconteceu de errado? A videira falou, o meu óleo que Deus e os homens prezam. A oliveira falou, o óleo que Deus e os homens prezam. A videira falou, o meu vinho que agrada a Deus e os homens. A figueira falou o quê? Olha o que a figueira falou. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores. A figueira não falou de Deus nem dos homens. Ela não tinha nada para Deus, ela não tinha nada para os homens. A videira e a oliveira tinham para Deus e para os homens. Jesus falou, eu sou a videira e nós somos os ramos. O apóstolo Paulo fala, nós fomos enxertados na videira. O apóstolo Paulo fala, nós somos enxertados na oliveira. Então nós somos a oliveira e a videira, símbolos de Jesus. Jesus é a oliveira e a videira. Por que isso, bispo? Me explica, vamos lá. No Evangelho, em João capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quando Jesus veio a essa terra, o nome dele era Jesus Cristo, Salvador ungido. Videira, vinho. Vinho simboliza o sangue derramado, salvação. Então Jesus, nos evangelhos, é a videira. Mas o apóstolo Paulo recebeu a revelação de que depois da sua morte e ressurreição, ele agora também é a oliveira. Porque a oliveira tem a azeitona produz o óleo de oliva, o azeite que eles usam naquela região. Lá eles não têm soja, eles têm azeite de oliva. Lá eles só tomam, comem, usam azeite de oliva. Então agora, quando você lê as cartas de Paulo, ele escreve, Cristo Jesus, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Em Cristo somos uma nova criatura. Agora o apóstolo Paulo escreve, em vez de Jesus Cristo, ele escreve Cristo Jesus. Nos evangelhos ele é o Salvador. Depois da morte e ressurreição, é aquele que nos unge, que nos enche com o Espírito Santo. O que nos salvou no Evangelho, morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou para a nossa justificação. E agora ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é a videira e ele é a oliveira. E nós estamos os dois, aleluia, debaixo do sangue e cheios do Espírito, amém? Glória a Jesus, esse é o nosso Jesus. Mas a figueira não tinha nada para Deus nem para os homens. Jesus falou que a lei não te acrescenta nada. O Israel, Jesus falou, estou há
3 anos procurando fruto e não encontro. E agora, presta atenção, eu vou ler para vocês mais uma passagemzinha bem rápido. Lucas, capítulo 19, versículo 3 e 44. Jesus está profetizando sobre Jerusalém. Sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão. Jesus estava falando sobre o exército romano, que no ano 68, houve um levante em Jerusalém. Os judeus se revoltaram, se rebelaram contra o domínio romano. Mas os judeus, sem poderio, sem nenhuma estrutura bélica, fizeram um levante. Tito era o imperador. Tito falou: tem revoltosos em Jerusalém, mandem o exército para lá e acabem com tudo, destruam. Jesus profetiza isso no ano 30. Iria acontecer isso 40 anos após. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus profetiza assim: o 4º ano virá, eu vou dar a chance do 4º ano, eu vou tentar colocar estrume no 4º ano. Se der certo, Deus vai abençoar Israel. Se não der certo, os inimigos cercarão. E Jesus também já tinha alertado: quando vires Jerusalém sitiada, corram para os montes. E agora, nós vamos ver, mais uma vez, Bíblia interpreta a Bíblia. O que é esse estrume? O que é esse estrume que Jesus falou: Pai, eu vou colocar estrume nessa figueira para adubá-la, para ver se dá fruto? O que é estrume? Filipenses capítulo 3, versículo 2. O apóstolo Paulo está falando ao povo de Filipe, a nós, a todos: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Eu falei, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas estas coisas e as considero como estrume para ganhar a Cristo. O estrume que Jesus falou em Lucas 13 é a pessoa reconhecer que a lei, que a justiça própria é estrume, tem que ser lançada na terra, não vale nada. Você sabe o que é estrume, né? Dejetos de animais, ou pedaços de vegetais podres que são colocados como adubo. Sim, deveras considero tudo como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então tá, vamos lá. O estrume é as pessoas reconhecerem que a lei, que a justiça própria não é nada. Elas têm que lançar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, isso é tudo perda, é estrume, pela sublimidade do teu conhecimento, não tenho justiça própria, tu és a minha justiça, amém? Tu és a minha salvação, tu és o meu perdão. Eu não posso fazer nada sem ti, e eu não posso fazer nada para ti, eu tenho que fazer tudo em ti. Meu irmão, o segredo da graça, o feeling, o master da graça é o seguinte: você agora não faz mais para Deus, você não faz para impressionar Deus, você não faz como um servo, como um escravo, você agora é filho. Mas bispo, peraí, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E as obras? As obras continuam fazendo parte da nossa vida, mas não para obter salvação, não para obter o favor de Deus por causa delas, mas simplesmente para mostrar que Jesus, quando ele foi batizado nas águas, João Batista fala assim: ó, eu que devia ser batizado por ti, não eu te batizar. Jesus fala: pratica
Vamos praticar toda a justiça. João batiza Jesus na água. Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha salvo ninguém, não tinha liberto ninguém, tinha sido um bom filho, um bom carpinteiro, um bom irmão, uma pessoa normal. Ele sai das águas, é colocado à margem do rio, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, o céu se abre, uma voz é ouvida: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito nada, e o Pai fala, apesar, vamos parafrasear, apesar de ele não ter feito nada, ele é meu filho amado em quem me comprazo. Amém? Você não precisa fazer nada para o Pai dizer que te ama. Amém? Nada, só ser filho. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas bispo, peraí, eu tô confuso. E as boas obras, e o meu jejum, e a minha oração? Amém? O Espírito Santo vai te guiar de uma maneira muito maravilhosa para você ter uma vida de oração, jejuar quando o Espírito Santo te pedir, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas sabe como que você vai fazer? De uma maneira muito mais legal, assim ó, João 3:21, você vai fazer assim ó, João 3:21, igual Jesus fazia, João 3:21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Peraí bispo, me ensina mais cabeção. Efésios 2:10, minhas obras serem manifestas porque feitas em Deus. Beleza, bispo, estou começando a entender. Agora eu não faço mais para Deus, eu faço com Deus. Perfeito, querido. Estás entendendo tudo, estás pescando tudo. Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? As obras já estão prontas. Deus agora quer que você faça as obras que Ele faria no teu lugar. Por isso Jesus falou, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Ou seja, o Pai se move, eu me movo. No deserto, a arca se movia, eles iam atrás da arca. A nuvem se movia, eles iam atrás da nuvem. Eles não faziam nada por conta própria. Enquanto eles estavam debaixo da nuvem, junto com a arca, não faltava comida, não faltava bebida, não faltava nada. Deus era o seu supermercado, Deus era o seu hospital, Deus era o seu banco, Deus era o seu tudo. Quando você se mover em Deus, boas obras feitas em Deus, boas obras que Deus preparou de antemão, você vai parar de tentar fazer para Deus e vai fazer com Deus. Amém? Glória a Deus. Com Deus é um com Ele, vai ser outra pegada, é outro mover. Você não vai apresentar mais nada, você vai fazer em Cristo, em Deus, um com Ele. Pai, que eles sejam um como nós somos um. A oração sacerdotal de Jesus: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Eu não faço nada para te impressionar, eu faço o que eu vejo tu fazeres. As obras feitas em Deus, obras que Deus preparou de antemão para que eu ande nelas, já está tudo preparado. Amém? Já está tudo preparado, lá fora está tudo preparado. O terreno já está planado, as portas abertas. Deus agora em Cristo Jesus quer te conduzir em triunfo. Ele quer falar contigo, e Ele quer te mover, e Ele quer ser o teu instrutor, o teu guia, através do Espírito Santo, que te guiará toda a verdade e fará lembrar tudo que o Senhor nos ensinou. Amém? É muito mais legal. É o evangelho original, não é a figueira, é a videira e a oliveira. Amém? É a unção e a alegria da salvação através do sangue de Jesus. Mateus 24:32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos não, isso aqui eu vou ler depois. Voltando para completar, porque eu me empolguei num parênteses que eu abri. Jesus morreu, ressuscitou e falou para os discípulos: permanecei na cidade, até que do alto vocês sejam cheios de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pedro vem e prega, 3.000 almas são salvos. João prega, Tiago prega, Natanael prega, todos eles pregam. O último a pregar em Jerusalém foi Estevão. Preste atenção nisso. Estevão foi o último a pregar em Jerusalém. É a última chance de Jerusalém. O apóstolo Paulo era um jovem chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, como acabamos de ler. Ele estava ali, conivente com os judeus líderes que estavam ali, e Estevão começa a pregar. Estevão começa a pregar, e a Bíblia fala que o rosto de Estevão começou a brilhar, e eles viram Estevão como se fosse um anjo.
A unção era tamanha sobre a vida de Estevão que os judeus, escribas, fariseus, anciãos viram Estevão com o rosto brilhando. E aí o que aconteceu? Eles ficaram irados. Satanás como que encheu o coração deles, e eles ficaram irados contra Estevão, pegam em pedras e vão apedrejá-lo. E a Bíblia fala que antes deles começarem o apedrejamento, Estevão ergue a cabeça e os olhos e vê os céus abertos. Os céus abertos, lembra dessa passagem? Os céus abertos e o Filho do homem Jesus à direita do Pai, como? Ninguém lê a Bíblia aqui? Como é que ele estava? Qual a posição de Jesus à direita do Pai quando Estevão ia morrer? Em pé. Mas espera aí, a Bíblia me fala que o apóstolo Paulo falou que Jesus está sentado à direita de Deus. Amém? Vocês já leram isso várias vezes, né? O Filho está assentado à direita do Pai. O trono do Filho e o trono do Pai. O Espírito Santo não precisa trono, ele não quer trono. É o Pai e o Filho que tem trono. E depois será um só, porque o Pai estará no Filho, o Filho estará no Pai, e serão um só. Jesus está sentado à direita do Pai. Mas Jesus levanta, olha, Estevão pregando, os líderes judaicos ouvindo. É o 4º ano, e ele vai ver se tem estrume suficiente para que a figueira dê fruto. Se naquele dia, eu li muito, brother, eu corri atrás por vocês e por mim, o que significa Jesus ter ficado em pé naquele dia diante de Estevão. Estevão viu o Senhor em pé. A revelação é a seguinte: se os judeus que estavam ali naquele dia dissessem assim: Estevão, tu tens toda a razão, chega de lei, chega de Moisés, nós queremos a graça, nós queremos Jesus. Chega de folha de figueira, nós queremos os vestimentos de pele de animais, nós queremos o cordeiro nos vestindo, nós queremos o sangue do cordeiro, não queremos mais a justiça própria, não confiamos mais da lei, não temos justiça própria que procede da lei, mas queremos a justiça de Deus em Jesus Cristo. Se eles tivessem dito isto, Jesus voltaria naquele dia. Jesus voltaria naquele dia para proteger Israel da destruição que estava para acontecer há 40 anos dali para frente. Jesus havia profetizado. Mas se o povo se arrependesse, o que ele falou? Vocês não deram importância para o tempo da sua visitação. E então o pai falou: eu vou dar mais uma chance. Jesus falou: Pai, dá mais uma chance. Se não der fruto, corta-os. O que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, no ano 68, houve uma revolução em Israel. Eles começaram a se rebelar contra o domínio romano. Tito mandou exércitos romanos para cercarem Jerusalém com uma ordem: destruam tudo, incendeiem tudo e matem todos. Joséfo, o grande historiador judeu, ele falou que naquele ano que eles começaram a sitiar, entrincheirar ao redor de Jerusalém, como Jesus havia profetizado, eles lembraram: quando Jerusalém for cercada, fugir para os montes. Eles fugiram para os montes que eram próximos a Jerusalém e se esconderam nos montes. Os judeus da lei, os judeus que renegaram Jesus, os judeus que mataram Estevão, ficaram ali. E a Bíblia fala que eles seriam destruídos e não ficaria pedra sobre pedra. E a história conta que no ano 70, depois de 2 anos de estarem sitiados, eles entraram na cidade, mataram milhares de pessoas, mulheres, crianças, velhinhos, homens, mulheres, destruíram o templo, acabaram com o templo, botaram o templo abaixo, não ficou pedra sobre pedra, quebraram as muralhas, acabaram com tudo. No ano 70, Jerusalém e Israel deixou de existir. Uma nação acabou. Pode botar na internet: quando Israel deixou de ser nação. No ano 70 depois de Cristo, acabou. Eles voltaram a ser nação em 1948. Lembra? Lá na ONU, até foi um brasileiro que estava interino, que assinou. Em 1948 eles voltaram a ser nação. Eles ficaram do ano 70 ao ano 1948 sem ser uma nação. Os judeus espalhados por toda a terra, palestinos, árabes, dominaram Jerusalém. No ano 132, o imperador Adriano falou: não podem morar judeus em Jerusalém. Eles não podiam entrar em Jerusalém. No ano 300, o imperador era Constantino. Ele se converteu
E as pessoas puderam voltar para Jerusalém, mas não voltarem a ser uma nação. Eles perderam tudo. Eles foram cortados completamente, porque não deram importância para o tempo da sua visitação. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas nós, aí naquele dia que Estevão estava sendo apedrejado, um jovem estava ali chamado Saulo de Tarso, que estava segurando a capa dos que estavam apedrejando Estevão. Jerusalém, Israel renegou Jesus, mas naquele dia o Senhor olhou para Paulo, mirou nele. Alguns meses depois ele é salvo, cheio do Espírito, é curado pela oração de Ananias, que significa graça de Deus, e se tornou o apóstolo para os gentios. E por causa do apóstolo Paulo nós estamos aqui hoje, porque ele pregou ali em Filipe, de Filipe subiu para a Europa, da Europa foi para as 3 Américas, e nós estamos aqui hoje porque o Senhor não voltou para os judeus, mas vai voltar para toda a terra, e nós estamos agora salvos, abençoados. Temos a videira e temos a oliveira, temos o sangue nos cobrindo e o óleo nos enchendo, amém? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, antes de encerrar, lei da primeira menção, a figueira no Novo Testamento, João 1,48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A primeira vez que figueira é relatado, escrito no Novo Testamento, Jesus pegou um dos apóstolos, Natanael, sentado embaixo de uma figueira, sob a sombra da figueira, porque um país, no Oriente Médio, um calor, uma figueira tem folhas grandes, galhos enormes. Você vê a figueira na Praça 15, então eles estavam à sombra da figueira. Jesus veio e chamou Natanael, sai debaixo da sombra da figueira, pois Jesus estava chegando para ser a luz do mundo e ser o sol da justiça, amém? Meu irmão, hoje eu e você, como Natanael, nós saímos debaixo da sombra da figueira e estamos iluminados pelo sol da justiça, que é Jesus. Não estamos mais na sombra da lei, na sombra de ficar ali embaixo de uma figueira, confiando na justiça própria, querendo fazer algo para Deus. Agora o Senhor nos chama, sai dessa sombra, vem para o meu sol, eu vou te iluminar, eu vou te aquecer, e vocês agora vão brilhar a minha luz no mundo, amém? Como eu sou, vocês também serão. Se Jesus é a luz do mundo, agora nós somos a luz do mundo. E agora nós pregamos quando Ele nos pede para pregar. Nós oramos quando Ele nos unge para orar. Nós libertamos quando Ele nos unge para libertar. Agora nós fazemos as obras em Deus e fizemos as obras que Deus tem preparado para nós. Natanael começou a andar com Jesus. Ele saiu debaixo da figueira. Lucas capítulo 19, versículo 4. Então, correndo adiante, Zaqueu subiu a uma figueira. Zaqueu era de pequena estatura, ele queria ver Jesus, e o que ele faz? Ele corre, as pessoas eram mais altas que ele pega, vai lá, tum, 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 sobe numa figueira, e fica meio que escondido, separa as folhas e fica olhando Jesus. Jesus olha, Zaqueu em cima de uma árvore, meio que escondido entre as folhas, o que ele lembra? Adão no jardim do Éden, escondido entre as árvores, tentando se tampar com folhas de figueira. E ele chama, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu apressadamente e recebeu Jesus com gosto. E Jesus entrou na casa de Zaqueu e ministrou a graça, a salvação, o perdão para ele, não cobrou nada dele. E a Bíblia fala que Zaqueu voluntariamente fala, Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei, eu restaurarei 4 vezes mais. Jesus olha para ele e fala, hoje entrou salvação nessa casa, porque Jesus chamou Zaqueu e pediu, Zaqueu, eu quero ir na tua casa. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, amém? O Senhor te ama, o Senhor te chama. Meu Zaqueu era um cara que todo mundo odiava, mas Jesus viu nele o coração dele, Jesus amou ele e entrou na casa dele. Tiago 3,12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Água doce. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Não, é impossível. A figueira produz figo.
E nesse caso, nem figos essa figueira dava, porque não dava fruto nenhum. Então a figueira não pode dar azeitona. Tudo na Bíblia tem um porquê. Toda metáfora na Bíblia. Então, a unção, a azeitona, dela se produz o azeite de oliva. A unção não está na figueira. A unção está na oliveira, na qual nós fomos enxertadas. Amém? Então a unção está sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre os gentios que somos nós. E a videira, pode ela dar figos? Não, figo é para a figueira. Então nós somos a videira que vai dar uva. Nós vamos dar o fruto certo na estação certa. Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, as folhas não murcharão e tudo que fizer prosperará. Nós vamos dar os frutos na estação certa, que na estação certa dá o seu fruto. Na estação certa dá o fruto, por quê? Ela não dá, o fruto não nasce sozinho, o fruto nasce por causa da raiz, por causa do caule, por causa das folhas e por causa das flores. Então nós damos frutos porque estamos em Cristo, amém? Fruto do Espírito, fazemos as obras em Deus, obras que Deus tem preparado, então nós somos um com Ele. Então o fruto vem pela nossa comunhão com Ele. Agora, a videira não dá figo. Queridos, é muito triste ver pessoas querendo voltar ao Antigo Testamento, querendo voltar para a lei. O apóstolo Paulo fala, eu fico admirado, como é que vocês podem agora estar querendo voltar às ordenanças, às coisas da lei? Vocês foram salvos na graça, permaneçam na graça. Meu irmão, nós temos recebido de Deus a revelação da graça, e em nome de Jesus, nós somos a videira que não vai voltar a dar figos, pois os figos são uma coisa, uma aberração. Uma videira dar figo é totalmente fora do padrão. Nós vamos dar os frutos na estação certa, nós vamos produzir. Quando eles entraram na terra prometida, vieram 2 homens trazendo um cacho de uva gigantesco. Nós vamos dar muitos frutos para o Senhor, porque o Senhor nos colocou na sua terra prometida, amém? Glória a Deus. Para encerrar, Isaías 5:1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado. Aleluia. Só Isaías, hein, cara? Isaías é o profeta messiânico no Antigo Testamento, a não ser Salomão em Cantares, que se mostra extremamente romântico, extremamente galanteador, dizendo que a mulher dele era o máximo, que o andar dela, ela não dança, ela diz, mais ou menos assim que Salomão cantava, brother. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E a limpou das pedras. O que significam pedras na palavra? Plural, a lei. Ou seja, a vinha, para ser uma vinha frutífera, ela tem que tirar as pedras para plantar as videiras, plantar os frutos ali, para que eles deem videiras maravilhosas, que façam um vinho maravilhoso. Então o Senhor precisa limpar das pedras. Tirou Natanael debaixo da figueira, tirou a lei do coração de Paulo, tirou a justiça própria de Paulo, e o apóstolo Paulo fala, eu não tenho mais justiça própria, mas eu tenho uma justiça que procede de Jesus. Oséias 2,15, encerrando pela segunda vez. Oséias 2,15, 8:30 ainda. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela disposta como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E lhe darei ali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Oséias está falando que o Senhor vai nos dar vinhas no vale de Acor. Vinha significa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. No vale de Acor, o Senhor vai nos encher de esperança e abrir uma porta de esperança no vale de Acor. O que é Acor? Acor significa problema. Acor vem da palavra Acã. Lembra que Acã trouxe problema para Israel quando escondeu as ofertas que eram para serem consagradas diante da arca? Todo o despojo de Jericó era para ser levado para a arca. Acã leva para a tenda dele e traz problema para Israel. Acã significa problema, perturbação. E Acã foi morto, enterrado, pedras colocadas. E onde ele foi enterrado, Josué falou, aqui será o vale de Acor, vale do problema, da perturbação. E nesse vale de Acor,
vale de perturbação, de problema, os problemas que você tem na sua vida, porque agora você descobriu que você está enxertado na vinha, na videira, o Senhor vai te dizer: olha para o teu problema, mas olha com os olhos da fé. Bispo, como é que se olha para os problemas com os olhos da fé? Marcos capítulo 11 diz o seguinte: Jesus passando, indo para Jerusalém pela manhã, teve fome, não tinha tomado café da manhã ainda. Eles estavam vindo de uma cidade vizinha, estavam indo para Jerusalém para ir para o templo, é a última semana dele, ele vai morrer na sexta-feira, era segunda-feira, terça-feira. Jesus está entrando em Jerusalém, olha uma figueira, chega perto dela, procura frutos, não encontra, e fala: seca-te. Jesus amaldiçoou a figueira e se secou. E o interessante, depois de ele secar a figueira, ele fala para os discípulos assim: se tiveres fé, tudo vos será possível. Ele linkou fé com figueira seca. Quando você descobre que a figueira mencionada na palavra são justiça própria, Adão e Eva tentando tampar o seu pecado, não conseguindo, e Deus tampando o pecado deles com as peles de animais. Figueira significa justiça própria, a lei, o homem confiando no homem e não confiando em Deus. Quando você parar de confiar em você, a tua fé vai detonar, a tua fé vai explodir, amém? Quando você amaldiçoar a figueira e não confiar mais nas vestes próprias, nas obras próprias, na justiça própria, a tua fé será igual à fé de Deus, diz a palavra, amém? O segredo da fé vitoriosa: eu confio em Deus e em Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz a carne mortal o seu braço. Inclusive você confiar em você, porque você é homem. Maldito o homem que confia em si mesmo. Confia em Deus. Confia em Deus. Amaldiçoa a figueira, ela seca. Se tiveres fé, dirás a esse monte: lança-te para o mar, e ele te obedecerá. Nada vos será impossível. Então, agora vamos encerrar. Quando você estiver no vale de Acor, porque você tem a vinha, está enxertado nela, amaldiçoa a figueira que secou, você não tem mais figueira na tua vida, tem a vinha e tem a videira. No vale de Acor, vale do problema, haverá uma porta de esperança. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você sabe, venha um problema, venha uma tribulação, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu penso ou peço, por causa do poder dEle que opera em mim. Porque se Deus me deu Jesus, que é a melhor e maior coisa de todas, certamente, juntamente com Ele, me dará todas as coisas. O teu problema financeiro não é maior que Jesus. Jesus é maior. Se o teu problema financeiro for maior que Jesus, a obra de Deus não deu certo. Mas Jesus está acima do teu problema financeiro, emocional, sentimental, conjugal, matrimonial, físico. Jesus está acima de tudo, amém? No vale de Acor haverá uma porta de esperança aberta. E a Bíblia fala: o Deus da esperança vos encha de todo e gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, amém? Aleluia, glória a Deus.